Vamos começar sem mais delongas o nosso podcast Clube Criminal, o último deste ano. Se você tem perguntas, deixa aqui embaixo nesse ponto de interrogação. Deixar a pergunta no comentário, ela acaba passando e é difícil de pensar perguntas no comentário. Na caixinha, eu consigo pegar. E aí eu vou escolher, já escolhi a primeira, mas as próximas eu vou escolher as que foram mais votadas. Então, se você não tem pergunta nenhuma, dá uma olhada aí na caixinha, você pode votar. Olha, eu gostei dessa pergunta, gostei dessa pergunta. As mais votadas são aquelas que eu vou pegando primeiro, tá? Então, se você não tem perguntas, votem nas perguntas. A primeira, eu vou pegar do Rafael Brem. Ele é membro aqui da comunidade, o Rafael. O Rafael, se eu não me engano, é o Rafael ali, o perfil dele. O Rafael, ele é estudante de Direito, está quase se formando, quase pegando a OAB dele. Se eu não me engano, ele ainda não tem a OAB dele também, depois ele pode contar aqui para vocês. E como eu sei que ele está no começo da advocacia, se for o mesmo Rafael da nossa comunidade, lá membro da nossa comunidade, ele perguntou o seguinte, ó, realizar periodicamente pro bono em delegacias pode ser um bom método de prospecção? Muito interessante a pergunta dele. A gente pode falar um pouquinho sobre prospecção aqui na delegacia. Posso explicar um pouquinho para vocês como é que funciona? Muita gente tem dúvida sobre a indicação da Defensoria Pública, né? Ou então a advocacia que é indicada pelo Estado, como é que ela funciona. Quero começar ouvindo o João sobre pro bono em delegacia. João, você faria isso? Vamos lá, cara, pergunta legal. E eu posso falar com propriedade de causa, porque eu saí do cargo público e vim para advocacia sem ter ninguém para me apadrinhar. Nada. Eu comecei sozinho, sabe, nadando com piranhas. Essa é a realidade de um advogado. E você bem conhece, você que está do outro lado aí. Eu, particularmente, não acho a melhor estratégia de prospecção você ficar plantado, que nem uma samambaia lá na delegacia, esperando aquele cliente desesperado pegar você como única opção. Eu entendo que a autoridade é a melhor forma de prospecção, tá? Autoridade, ganhar autoridade entre aquelas pessoas que são o seu cliente fim. Agora, como que essas pessoas vão te encarar como autoridade se elas nem te conhecem? Então, a grande dificuldade, talvez, seria você que é advogado criminalista, que o seu meio qual que é? O seu meio é um meio criminoso, onde as pessoas que cometem crimes te contratam? Não! Seu meio é a faculdade, a academia, são os locais que você frequenta, sua igreja, seu círculo de amizade. Na maioria das vezes, essas pessoas não cometem crimes. Então, a primeira sacada que você tem que saber é que no seu meio, muito embora não seja um meio criminoso, as pessoas cometem crime também. Maria da Penha comete um crime de injúria, calúnia, difamação, juizado especial. Então, assim, primeira coisa, divulgar entre os seus amigos. Essas pessoas vão começar a te divulgar e você vai ser visto como um advogado criminalista. Isso aqui não tem novidade nenhuma. O que eu falaria para você fazer? O que eu já fiz, já dividi algumas vezes aqui com vocês. Não tem problema. Isso não é infração ética. O que eu fazia na época do meu comecinho? Eu sabia o dia de visitação dos presídios. Eu ia lá no dia de visitação e eu não ia lá prospectar, falar, me contrate. Eu ia conversar, fazer contatos. Lá no dia de visitação, quem que tá lá na fila? São as pessoas que têm parentes encarcerados. Tá ok? Beleza. Você não vai chegar propondo alguma contratação lá, você vai falar assim, boa tarde, tudo bem? Meu nome é João Ricardo, sou advogado criminalista, acabei de me formar, sou muito dedicado. E eu tenho um trabalho que eu gosto de fazer, que é analisar processos que estão com a defensoria, para saber se a gente acha alguma coisa boa para a pessoa que você vai visitar aqui dentro. Se eu achar, eu vou te falar. Pode ser? Mas quando você vai cobrar, doutor? Não, eu preciso estudar processo, estou no início da minha advocacia. Eu quero estudar o máximo de processo que eu tiver para eu ganhar experiência. A pessoa vai pegar o seu WhatsApp, claro que ela vai pegar, ela vai ficar feliz. E você vai pedir aqui no Mato Grosso Sul, é o ESAD, é um programa que você coloca o nome da pessoa. Né? Primeiro, olha que interessante, processo com a Defensoria Pública. Não vai fazer isso com o advogado, que é infração ética. Se você dando pitaco em processo que tem advogado constituído. Mas a Defensoria Pública está ajudando a Defensoria Pública. A Defensoria Pública tem uma quantidade enorme de processos que estão em trâmite. Aí você, advogado, vai analisar aquele processo inteiro. Na maioria das vezes, eu analisava o processo inteiro. Tudo. Não achava nada para fazer. Porque a Defensoria Pública aqui no Mato Grosso do Sul é muito boa. Eu não achava nada. Aí o que eu fazia? Eu tinha o WhatsApp da pessoa, mandava para ela, falar assim, olha, eu analisei o seu processo inteiro, esse processo está tudo ok, aconteceu isso, aconteceu aquilo. A pessoa já olha para você como uma autoridade. Caraca, esse advogado iniciante, sem me cobrar nada, fez uma análise completa do meu processo. Sabe o que vai acontecer? Ele vai colocar o seu nome lá na frente. Eu não sei como que ele vai colocar o nome. Ele pode colocar assim, advogado que estava na porta da cadeia. Se ele colocar isso, na hora que alguém tiver um BO ali, sabe? Aí a gente está falando com pessoas que são o seu cliente em potencial. Se alguém lá tiver um problema, como já aconteceu inúmeras vezes, a pessoa não me contratava naquela análise processual, mas o meu nome ficava cravado no WhatsApp dela.
E aí a pessoa me contratava, eu passava a ser visto frente àquelas pessoas que têm potencial de contratação. Entende? Olha só, não existe infração ética. E de quebra, eu ganhava experiência processual, uma coisa que eu não tinha no meu começo, que é analisar processos e mais processos, ver o que a Defensoria Pública fez. Poxa, que legal essa sacada aqui da execução penal. Pô, tá antes do trânsito em julgado. Olha que legal esse recurso aqui. Poxa, por que entrou com esse pedido de liberdade nesse momento? Cara, eu ganhava experiência e ganhava visibilidade. Então, eu acho que você, advogado, a melhor estratégia seria, ao invés de ficar na frente da delegacia, fica ali, ó. Faz essa estratégia aqui, isso aqui funciona demais, foi muito bom para mim na minha advocacia e eu sugiro você fazer o mesmo, se você quiser, tiver coragem e tiver a fim de dar aquela desenrolada na sua advocacia, ganhar clientes. Fala, Vinícius, chegou aqui, esse cara aqui é fenomenal, ele é membro da comunidade criminal na prática. Quem é da comunidade criminal na prática já conheceu esse rostinho aqui, esse cara que ele está presente em todas as salas secretas, tá? Ele é um advogado que ajuda muitos advogados. E uma coisa que existe na comunidade criminal na prática é parceria entre os advogados. E o Vinícius, ele faz parceria, ganha dinheiro, ganha visibilidade, ganha autoridade junto com os advogados, membros da comunidade criminal na prática. Seja bem-vindo, meu irmão. Valeu, João. Valeu, Rodrigo, aí pelo convite, né? Sempre uma honra estar aqui junto com vocês, podendo mostrar aí para a galera um pouquinho da nossa atuação no direito penal. Hoje está um pouco corrido, tem uma audiência mais tarde, eu vou mostrar aí como é que vai ser essa audiência para os colegas e estou aqui para colaborar aí com um pouco de conhecimento na área. Obrigado aí pelo convite. Deixa eu mostrar só um negócio. Tá vendo esse gráfico aqui, ó? Esse ponto mais alto do gráfico aqui é o tanto que o Vinícius colabora em tudo que a gente faz do criminal na prática. Agora a gente tem um algoritmo que a gente mede, a gente quer premiar todo mundo que colabora ali. Vocês viram que tem alguém que está colaborando muito mais que todo o resto ali da comunidade. O resto fica meio em linha, a galera que mais colabora ali. A gente sabe hoje em dia quem é a galera que mais colabora, quem mais participa de sala secreta. A gente tem todos esses dados aí para poder premiar os nossos membros, que são os membros mais ativos. E o Vinícius, com certeza, é disparadamente ali o membro mais ativo da nossa comunidade. Isso eu posso falar agora com propriedade, tá? Bom, vamos lá. Deixa eu falar um pouquinho, que eu falei para vocês que eu ia falar, sobre o convênio da Defensoria Pública. Tá? Como é que isso funciona? Depende. Se você está em São Paulo, existe um convênio formal. A Defensoria recebe um repasse do Estado e esse repasse do Estado, a Defensoria Pública administra essa verba para poder passar para os advogados, para poder pagar cada um desses advogados. Ela tem uma tabela própria, não é a tabela do OAB. Não é um valor alto. Inclusive, o valor da tabela da Defensoria é, inclusive, baixo. Tá? São valores bem baixos ali. Então, talvez não valha a pena financeiramente, mas assim como o João falou, para você estudar um processo, para você encantar um cliente, para o cliente ter o seu nome lá como um cara que ajudou ele pra caramba naquele momento, essas pessoas vão ter contato com outras pessoas. Se estiver preso, então tem muito contato. Ali é uma porta de entrada gigantesca. Em estados que não tem esse convênio, se você procurar e tem a defensoria, dependendo da comarca, o juiz nomeia. E aí tem comarca que é a própria OAB que faz essa lista. Então você tem que ir lá e se habilitar para poder fazer essa assistência, tá? Então, dependendo da comarca, pode ser que a própria OAB faça essa lista. Não tem uma regra. O Brasil, cada lugar é de um jeito. Aqui no Mato Grosso do Sul, é muito difícil ter nomeações. Tem, mas é difícil, tá? Porque a Defensoria Pública tenta fazer o serviço inteiro. Então, isso é um pouco difícil de acontecer. E aí, eu até queria chamar o Vinícius, que esses dias na sala secreta, ele deu uma baita de uma sacada para quem está começando aí no direito criminal e quer fazer esse tipo de atuar como assistente nomeado pelo Estado. O Vinícius deu uma dica bacana. Vinícius, você lembra qual é essa dica? Lembro sim, eu ia até falar, né? Esperando você terminar de falar para trazer esse adendo aí para a galera. Então, existe a atuação do advogado como dativo na esfera federal. A esfera federal ela não tem uma defensoria encorpada, então em muitas regiões eles carecem, né, desse tipo de serviço, e aí a gente pode estar atuando como... A gente se cadastra no Auxiliar de Justiça Gratuita, AJG, joga aí no Google, não é difícil achar. Você vai fazer seu cadastro. E lá você vai botar as informações, a área que você quer atuar. Eu sou cadastrado porque eu até hoje gosto, né? Eu acho bem bacana essas atuações dativas, porque eu penso que eu estou fazendo um bem, né, para as pessoas que não têm condições de pagar nos honorários. E também tem casos bem legais que você não acha no dia a dia. Esse tempo atrás aí eu achei um crime ambiental que eu achei bem legal ali a atuação. A gente pode elaborar teses para ver se a gente consegue ali um pleito e usar para os nossos clientes. Então é bem bacana ali. AGJ, joga aí no Google, você vai fazer seu cadastro, vai botar lá o estado, a cidade que você quer ser nomeado. A partir desse momento você vai ver algumas documentações necessárias que ele
pedem para você poder ali comprovar que você pode atuar. E aí, depois disso, vão te habilitar. Você vai ter que ligar para alguma vara federal pedindo para o servidor te habilitar. Depois que ele te habilitar, você vai passar a concorrer à nomeação. Você vai atualizando ali. Sempre que for nomeado, vão te perguntar se você quer atuar ou não. E aí você, vendo o caso, você vai dar uma lida ali para ver se te interessa o caso. E aí você concordando, você vai ter a sua atuação ali, vai poder pegar a experiência, vai poder entender um processo, ver como é que funciona, colocar as suas teses em práticas para ver se funciona. Eu tive ali uma atuação bem legal, que eu até levei para a comunidade, que foi o afastamento da necessidade de reparação do dano à vítima. Era uma atuação ali de um assistido que ele estava sendo acusado de um estelionato contra a União, e aí o Ministério Público tinha exigido como condição de acordo do NPP o pagamento de R$900 mil. E hoje em dia ele faliu a empresa, não tem mínima condição de pagar, e outros advogados ativos atuaram e não conseguiram fundamentar o afastamento. E aí, buscando novos entendimentos, eu consegui achar um entendimento do próprio Ministério Público, que é o órgão que vai fiscalizar, caso a gente peça, ali conforme o 28A, parágrafo 14, que existe a possibilidade de uma reanálise do NPP. Então, o próprio órgão que faria essa reanálise, ele tinha um informativo disso. E aí a gente aplicou isso nesse processo dativo, e aí eu consegui consolidar uma tese para os meus próximos casos. Então é bem bacana essa atuação do dativo, que você pode explorar algumas teses, ou até mesmo pegar os seus primeiros clientes. Tem um pagamento, é bem baixo, mas você vai estar ganhando alguma coisa ali pelo serviço que está prestando, e é bem legal para você ter prática jurídica na área penal. Então eu super recomendo aí para os colegas. Rodrigo, tá fechado seu áudio. Foi mal, se eu não abrir o áudio eu não consigo falar, né? Essa é uma forma, pessoal, de você conseguir iniciar na advocacia, conseguir os seus primeiros honorários, talvez aquele valor que mantém ali o básico do seu escritório, e assim por diante. Então, muito interessante essa dica do Vinícius. Eu não sabia que tinha um site específico. Acabei de olhar aqui, acho que você só falou o contrário, é AJG, não AGJ. Mas qualquer um dos dois que você pesquisar vai funcionar, vai abrir ali. Mas show de bola. AJG mesmo, eu sempre confundo as siglas, mas é Auxiliar de Justiça Gratuito, então é AJG. Exatamente isso. Show de bola. Deixa eu pegar outra pergunta, tinha uma que eu tinha selecionado. Lembrando, galera, eu tô pegando as mais votadas, tá? A primeira eu escolhi do Rafael, porque ele é membro da comunidade, foi o primeiro a perguntar. E segundo, agora eu tô escolhendo aquelas que são mais votadas. Então, se você não tem pergunta, vai lá e vota. Se você tem, deixa a sua pergunta ali, nesse ponto de interrogação. Professores, no crime de dano ao patrimônio, é necessária a realização de perícia? Muito interessante essa pergunta. E aí você vai ter que lembrar da regra que está lá no 58. Eu uso o 58 quase todo dia. Hoje, Vinícius, você tem quantas audiências hoje, Vinícius? Tem uma, 4 horas da tarde. Eu acho que eu tenho 10, começa 1h30. Tô brincando, né? Claro que a defensoria sempre vai ter o maior volume ali de audiências, né? Mas assim, hoje eu vou ter 10 audiências, com certeza. Em alguma dessas audiências eu vou utilizar o artigo 158 do Código de Processo Penal. O que esse artigo fala? Eu até vou abrir ele aqui para eu conseguir ler ele na íntegra para vocês, porque é muito interessante a gente entender como utilizar esse artigo na prática, tá? Ele fala assim, ó: quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. E aí, o que a gente pode olhar daqui? Precisa fazer um exame de corpo de delito. E o que você tem que olhar exame de corpo de delito indireto, ele é feito quando é impossível fazer o exame de corpo de delito direto, e não pela desídia do Estado. Esse é o primeiro ponto. Então vamos lá, ou desídia de quem fez a ação, né? Ela está falando de dano. Dano normalmente é uma ação que precisa entrar com uma queixa-crime, a não ser que seja o dano contra um patrimônio público, que aí vai ser o único caso que vai ser o Ministério Público que vai atuar ali. Eu não sei se tem algum outro caso, mas enfim, o dano puro e simples vai depender de queixa-crime. Vamos supor que essa pessoa do dano, ela acabou não fazendo prova, não tirando foto do amassado, do dano, ela só alega isso. E aí a gente vai voltar no artigo 158. Toda infração que deixa vestígio é indispensável o exame de corpo de delito. É indispensável que ela tire as fotos, é indispensável que ela leve isso para uma perícia. Não por desídia do Estado, mas vamos supor, olha, eu levei para a perícia, mas ia demorar muito tempo, precisava consertar aquela porta. Mas eu registrei, tirei todas as fotos possíveis e imaginárias do dia, certifiquei que era o dia, fiz procedimentos para certificar isso, ótimo. O procedimento vai estar íntegro. O que acontece, pessoal? Em crimes menores,
as pessoas não ligam para a perícia. Eles acham que os crimes menores podem ser feitos de, entre aspas, ou não, de qualquer jeito. Então tá lá um processo onde se fala em uma ameaça em que o fulano ligou para ciclano ameaçando. Eu nem vou entrar na violência doméstica, mas isso também acontece muito na violência doméstica. Um ligou para o outro. Qual foi o vestígio que isso deixou? É a ligação em si? Não, porque eu estaria precisando fazer uma interceptação. O conteúdo da ligação eu não vou saber. Mas um ofício à operadora para entender se o A ligou para o B mesmo, isso é plenamente possível. Essa ligação deixou um vestígio, foi registrado pela operadora e precisa estar dentro do seu processo. Então é um ponto a se atacar, tá? Você vai falar, olha, nem a confissão do acusado supriria essa prova. Então precisa, num crime de ameaça e que tenha ligação telefônica, o Ministério Público precisa se desincumbir do ônus da prova. E qual que é o ônus da prova que o próprio artigo 158 fala? Ele mandar um ofício para a operadora e pedir, no dia tal, às tantas horas, se houve ou não um contato entre aqueles dois números. Qual que é a segunda providência que ele tem que deixar? Quem são os titulares desses dois números? Quem é o titular do telefone 999-99999 e quem é o titular do telefone 888-888-8888? Se ele não faz isso, qualquer alegação do réu de que ele não fez essa ligação vai ser muito forte, vai ser muito potente. Tá? Ó, eu não fiz a ligação. Pronto, acabou. Você vai ter a vítima falando que fez e o réu falando que não fez. Vamos até puxar, antes de passar a palavra aí, se alguém quiser falar, para a violência doméstica, para você entender. Tem um conceito na violência doméstica que é o seguinte: a palavra da vítima tem muita importância, tem relevante valor, ela tem. Só que quando que ela tem esse relevante valor? Quando eu não consigo, por outro meio, demonstrar aquilo que ela está dizendo. A palavra da vítima não é o super trunfo que você pode usar em qualquer momento. Se a vítima está falando que ela recebeu uma ligação do réu e que essa ligação continha um teor ameaçador, o teor ameaçador dessa ligação, ela não consegue provar de outra forma. Então eu tenho que dar uma relevância para a versão dela. Mas, se existiu ou não a materialidade dessa ligação, igual eu acabei de explicar, isso precisa ser provado pelo Ministério Público. Não pode ser esquecido. O juiz não pode passar por cima disso, tá? Então, voltando à sua pergunta, é necessária a realização de perícia? Sim, é necessária a realização do exame de corpo de delito, direto ou indireto. Se você estiver entrando com a queixa-crime, se essa for a sua pergunta, e você não consegue um perito ou alguém para fazer isso, você pode fazer de maneira particular, tá? Ah, Rodrigo, mas é muito caro contratar uma perícia particular. Não, você pode, por exemplo, uma batida num carro. Você pode levar num funileiro, um lugar que conserta o carro, onde ele vai fazer um laudo descrevendo para você quais são os danos que tem naquele carro, vai assinar embaixo, vai colocar qual foi a data que ele fez essa análise ali do carro, tudo que foi estragado nesse carro. Isso já tem um valor probatório para você. Talvez vai ser contestado pela outra parte? Talvez seja legal você pegar em 2, 3 lugares para fazer uma prova mais robusta. Quanto maior a prova for, quanto mais robusta ela for, melhor, tá? Mas você tem que deixar algum tipo de exame de corpo de delito. Fala, João Ricardo. Rodrigo, eu quero, para além disso que você disse, pontuar algo que está num artigo embaixo desse que você falou, que é o 158A. A gente tem um artigo 158A trazido pela lei anticrime que prevê a cadeia de custódia da prova, para que a historiografia dessa prova, da coleta, do acondicionamento, da forma que foi transportado, descartado, processado, tudo isso está no CPP, tá? Tudo isso tem que estar registrado dentro de um termo de cadeia de custódia. Isso serve para todos os crimes que deixam vestígios. Serve para CD, celular do seu cliente que foi apreendido, a forma com que os peritos isolaram o local, quem estava lá, quem acondicionou esse vestígio, aonde foi acondicionado, se o invólucro ele tinha lacre que garantia a inviolabilidade desse vestígio. Ou seja, essa pergunta é muito interessante porque ela é aplicável para todos os crimes que deixam vestígios e a forma com que esse vestígio é colhido, processado e eventualmente descartado pelas forças públicas. Isso se, durante essa coleta, não foi lavrado nenhum tipo de termo de cadeia de custódia, que coloque lá o número do lacre que esse vestígio foi acondicionado, que coloque o profissional que teve acesso àquela prova, quando que aquele lacre foi violado para a perícia e quando ele foi novamente lacrado para que ninguém tivesse acesso. Ou seja, essa pergunta é interessante porque, para além de ter perícia, essa perícia vai ter um perito que vai entrar nessa prova, vai ter um invólucro, ele viola essa prova, né, esse invólucro, tem acesso à prova, desculpa, eu falei errado, não viola a prova não, ele viola o invólucro que a prova tá, tem acesso àquela prova para fazer a perícia, fazer o exame que ele precisa, depois ele coloca, condiciona de novo, e lá no termo de cadeia de custódia ele coloca qual que é o novo lacre que ele está colocando. Uma hora eu mostro, não sei se o Rodrigo tem, a gente uma vez mostrou num evento nosso um termo de cadeia de custódia. Então a ideia é que você, advogado, saiba
que, para além de fazer exames em crimes que deixam vestígios, antes do exame, esse vestígio vai ser coletado segundo uma cadeia de custódia prevista pelo artigo 158A. Vai lá no CPP, dá uma lida geral, e quem é membro da comunidade criminal na prática já tem aula disso no curso de instrução e julgamento, aula pormenorizada, falando de como você vai encarar e perguntar sobre a violação de cadeia de custódia numa audiência de instrução e julgamento de forma estratégica, que traga para o seu cliente benefícios processuais, mostrando não algo ilícito, mas mostrando que algo que deveria acontecer, que é a proteção do Estado, aquele vestígio, simplesmente não foi observada pelo próprio Estado. Ô, Rodrigo, tem uma questão, só para complementar o que vocês falaram, que eu uso muito, né, quando não é respeitado a questão das perícias e tudo mais, que é a anulidade, né? O Código do Processo Penal, ele prevê, no seu artigo 564, que a ausência de corpo de delito, isso aí pode gerar nulidade no processo. Então, no caso da colega aí, como não teve, isso aí pode ser uma tese aí para ela arguir nas alegações finais ou num recurso, né? Porque a gente não pode deixar certas coisas que são necessárias passarem batido a todo custo, buscando ali uma condenação indevida do nosso cliente. Show de bola. Ô, Rodrigo, galera, sensacional isso aqui, só para o pessoal anotar aí, ó, artigo 564, inciso 3B. 3B, exatamente. 564, 3B. A nulidade ocorrerá nos casos, aí coloca ali, ó, 3B. Ó, Nos casos de exame de corpo de delito nos crimes que deixam vestígios ressalvados no artigo 167. vou falar rapidinho aqui só numa situação que eu tive prática para vocês verem a importância desse artigo. Era um crime ambiental, era que o cliente estava respondendo por ter adentrado numa reserva florestal com uma gaiola. E aí não foi feita a perícia nessa gaiola, eu pedi a perícia, só que os agentes, eles quebraram antes de ser feita uma perícia, falando que existia uma portaria normativa para isso. Só que a portaria normativa, ela não tem força de lei, né? Uma lei, ela não pode ser superada por uma portaria do Poder Executivo. E aí a minha questão foi essa. Uma vez que não foi feito a perícia, né, teve a quebra da cadeia de custódia, isso gerou a nulidade, então o cliente ele não poderia ser condenado por esse crime, porque a gente nem sabe se era gaiola, né? Ele tá falando que é gaiola, mas se não era gaiola, se não tinha condições de acionamento, isso poderia ser um crime impossível. Então, diante de todas essas dúvidas, né, a gente conseguiu mostrar para o magistrado a situação e ele reconheceu ali a nulidade e absolveu o cliente. Ô, Vinícius, sensacional. Inclusive, eu quero só deixar uma complementação aqui. Esse artigo que o Vinícius falou é muito importante. Acho que o João. Exceção só, que é o artigo 167. Quando que não vai ter nulidade frente à não realização de exame pericial em crimes que deixam vestígios? Apenas na hipótese do artigo 167. Qual que é a hipótese do artigo 167? É quando é impossível a realização do exame pericial. Agora, qual que é o ônus disso? É de quem vai alegar. É o Ministério Público que vai chegar e falar assim, ó, é impossível realizar. Então, prova que é impossível. Então, é só na impossibilidade comprovada pelo Ministério Público da realização do exame pericial que aí teria suprido esse exame de corpo de delito através de prova testemunhal. Show de bola. Tinha esquecido de falar dessa parte toda, pessoal, e vou voltar àquilo que eu falei no começo aqui dessa explicação. Em crimes menores, ameaça, lesão, as pessoas vão esquecer de fazer cadeia de custódia de prova. E isso vai ser, na minha visão, a temática que daqui a pouco vai bater no STJ de maneira firme. E assim como hoje houve uma alteração de entendimento, já faz um tempo, claro, da inviolabilidade do domicílio de qualquer pessoa, como já deveria ser faz tempo, que o STJ começou a entender isso e anular vários processos, a mesma coisa vai acontecer com a audiência, com a cadeia de custódia. Hoje em dia, as polícias, elas olham muito pouco para isso. Em determinados crimes, elas fazem certinho, em determinados crimes, elas nem ligam para fazer cadeia de custódia de prova. E isso vai começar a bater no STJ. E não tem como a STJ falar, olha, existe uma regulamentação toda da cadeia de custódia de prova, mas ela só serve para determinados crimes. Só quando é um homicídio de repercussão. Senão, você não precisa fazer a cadeia de custódia de prova. Eles vão fazer o contrário. Assim como é hoje a violação de domicílio, vai ser uma tese muito boa para ser explorada daqui a pouco. E talvez você possa ser até o advogado que conseguiu chegar lá, que conseguiu fazer isso. Deixa eu só responder aqui. O Dr. Barouch, ele está sempre junto com a gente. Ele é membro lá da comunidade, estava ontem na aula também, contribuindo com a gente, e ele perguntou se já está disponível a procuração. Eu acabei, por isso que eu estava olhando para o lado aqui, de separar aqui as peças para ficar só a procuração e a declaração, e vou pedir para o pessoal já subir esse modelo aqui lá na plataforma, assim que ficar pronto, porque a gente faz uma edição na aula, tá? Por isso que não fica no mesmo segundo,
Mas eu já vou pedir para o pessoal subir assim que tiver pronta a edição da aula, que a gente deixa a aula bonitinha para quem é da comunidade, a gente tira a parte que a gente explica do curso, afinal você já sabe sobre o nosso curso, né? E deixa ela formatadinha lá para vocês e vai ter esse modelo de procuração também. E já está pronto aqui já o arquivo para o pessoal subir. Assim que estiver pronta a edição, já vai subir tudo junto. Vamos continuar no mesmo tema? Porque essa outra pergunta foi a mais votada, então eu escolhi ela, do Félix Mendes, também está sempre com a gente aí. Ele falou o seguinte, ó, roubo majorado com arma de fogo, arma apreendida e não periciada. É possível afastar essa majorante, alegando a ausência de verificação da potencialidade lesiva da arma? 6.2. Já enfrentaram algum processo que vocês pegaram, um processo que tinha arma, mas não tinha a perícia dessa arma para saber o poder vulnerante dela? Só para eu saber antes de continuar falando aqui. Eu já peguei situação dessa, o Rodrigo. Show, João? No júri? Já peguei, mas no júri não funciona. Depois eu vou explicar por que não funciona. Show de bola. Então deixa eu comentar um pouquinho sobre isso daqui, tá? Nos crimes, tem alguns entendimentos, tá? Por exemplo, há um crime de roubo, onde fala sobre arma de fogo. Tem alguns entendimentos que falam que basta que as pessoas, que testemunhas tenham visto essa arma de fogo na cena do crime. E isso poderia comprovar que aquela arma de fogo, às vezes, tinha um potencial lesivo, que era realmente uma arma de fogo, que não era uma arma de brinquedo. Então, é uma tese complicadinha de se defender. Porém, como a gente está aqui na defesa, né, vamos dizer assim, do cliente, é uma tese que eu sempre sustentei. Quando não é apreendido a arma, quando é apreendido e não é feita perícia, são duas situações diferentes. Até deixa eu separar essas situações. Uma, a arma não pôde ser apreendida. Lembra? Era impossível fazer um exame pericial. Eu vou fazer um exame pericial indireto. Qual que é o exame indireto? As testemunhas vão falar se aquela era uma arma de fogo ou não. E muitas vezes a testemunha fala, olha, não consegui ver. Foi muito rápido. Não tinha certeza se aquela era uma arma de fogo, se era uma arma de brinquedo, se ele estava com um pedaço de pau, se era uma mão. O que era aquele material que ele utilizou. Claro que para configurar o roubo, já basta eu fazer a menção de uma arma. Agora, se a arma não for uma arma de fogo, eu não vou ter um aumento de pena específico que hoje tem no artigo 157, né? Deixa eu até abrir aqui para poder olhar com vocês. Então, assim, é uma tese que obrigaria muito. Outra coisa a arma foi apreendida, mas não foi periciada. Aí, sim, existe o delito, a materialidade daquele delito e não foi periciada essa arma. Isso é uma desídia do Estado. Como desídia do Estado, aí sim tem uma tese, uma baita tese que você tem que rebater, que é falar, olha, não há a comprovação de poder vulnerante. O Estado tinha essa arma e não fez nenhuma perícia. Então, na dúvida, que eu não sei se ela tem ou não, se ela tiraria ou não atiraria, eu não posso considerar isso uma arma de fogo. Vinícius, você lembra o que você fez lá no seu caso? Cara, Rodrigo, é exatamente o que você falou que a jurisprudência entende, né? Tem essas duas diferenças. O caso de não ter a arma apreendida, e isso aí é suficiente para condenar com todas as suas qualificadoras, né? Aqui, pelo menos no Rio de Janeiro, o tribunal segue nesse sentido. Uma vez mencionada, não há que falar em necessidade da perícia na arma de fogo, só que quando a arma foi apreendida, aí é diferente, né? Tem que ser feita a perícia ali para comprovar a capacidade lesiva da arma. Já tive casos que foi feita a perícia e foi comprovado a ineficiência, estava com o percutor quebrado da arma, e mesmo assim a juíza condenou. Olha que absurdo. E aí a gente recorreu e lá em cima conseguimos o entendimento. Tem entendimento jurisprudencial no STJ que fala que quando o exame ele é prescindível, mas quando existe exame demonstrando que a arma não tem capacidade lesiva, não vai ter a violação do bem jurídico tutelado. Então, nesse sentido, reconhece-se a atipicidade da conduta. Agora, no caso do colega, eu entendo igual você, né? Como a arma estava lá, é obrigação do Ministério Público, obrigação do Estado produzir a prova para que condene de acordo com a denúncia. Se não foi produzida nesse sentido, eu acho que é plausível uma tese aí de afastamento da qualificadora. Cara, show de bola. E aí tem duas perguntas, João, antes de você passar para o júri, que eu acho que a gente tem que falar sobre isso. A primeira tem como desclassificar para furto? E aí, lembra, se eu simulei a arma, já é a violência ou a grave ameaça necessária para eu considerar o roubo, tá? Então, mesmo que eu não fale nada, eu ponho a mão por baixo da minha camisa e simulo que eu tô com uma arma. Isso já é uma grave ameaça. Esse é um entendimento bem pacífico da jurisprudência, inclusive. Então, desclassificar para furto, porque não tinha um poder vulnerante, eu acho difícil, desde que esteja comprovado que existiu uma arma ou existiu essa grave ameaça, né? Agora, a segunda pergunta embaixo é qual o momento de alegar a desídia do Estado na execução dessa perícia? E aqui eu tomaria um baita de um cuidado.
Porque alegar na execução penal pode gerar... Ah, na execução penal. Alegar na alegação final pode gerar uma conversão da sentença em diligência, né? Vou converter aqui a minha diligência putz, eu falei tudo errado. Converter a sentença em diligências para que possa ser feita essa perícia ou que essa perícia possa ser entregue. Porque muitas vezes, isso tem que tomar cuidado, essa perícia foi feita, só não foi juntada no processo. Isso é muito comum de acontecer. A perícia existe, ela está lá, mas por algum motivo ela não foi juntada. E nesses casos, pode ser duas coisas. A primeira, a perícia é contrária, a perícia fala que não tinha poder vulnerante e o Ministério Público, de propósito, não quis juntar, ou o delegado não quis enviar. E a segunda realmente não foi visto. Porque se existir uma perícia, e se a perícia está lá prontinha para ser entregue para você, algum motivo tem dela não ter ido. Só pode ser 2 de 1. Ou eu vi e não quis juntar, ou eu não vi, e aí houve uma desídia minha de não juntar aquilo. Eu não tenho outra saída. Se eu pedir um negócio, e lembra, a prova que o Ministério Público produz, não é para condenação. Em tese, essa prova é uma prova para o processo. Então, independente do resultado, o Ministério Público, sim, é obrigado a trazer essa prova ao processo. Ou mostrar essa prova para a defesa, para que a defesa trabalhe como ela quiser. Ele não pode esconder essa prova porque não foi favorável a ele. Então, assim, não tem outra saída, né? Ou o promotor esqueceu de juntar, ou era contrário, e aí ele acaba não juntando. Pode falar, João. Não, perfeito. Eu queria, inclusive, mostrar para o pessoal que isso é muito real. O último júri que eu fiz com o Thiago Buni aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a gente conseguiu 2 laudos periciais que estavam prontos e lá empacado, enterrado na delegacia, a partir de requerimento ali antes do julgamento no júri. Então, isso acontece demais, tá? Então, tem que tomar cuidado, porque às vezes você pede uma perícia ali na arma e 2 coisas podem acontecer. Pode aparecer uma perícia que já está pronta ou pode ter essa conversão do julgamento de diligência, que é algo que pode prejudicar. Discutir lá em sede de tribunal, não vai acontecer isso, então, às vezes, é algo de se falar com o cliente, para ver se ele aceita primeiro, para a gente discutir isso, posteriormente a uma eventual sentença condenatória. Agora, essa situação toda, né, se é possível ou não realização do exame na arma, na pergunta do Félix aqui, ela é o exemplo clássico do nosso artigo 67. Quando só se alega aquela violência ou grave ameaça, não tem como comprovar, não tem como periciar, é o caso de suprir a prova pericial pela prova testemunhal. Claro, ninguém aprendeu aquela arma. Então, assim, é o típico exemplo do artigo 67. Agora, vamos transmigrar essa discussão para o júri. Quando que um roubo vai ser julgado no júri? É possível? É possível, desde que ele seja um crime conexo. Agora, difícil isso acontecer, porque na maioria das vezes que a gente tem um roubo com resultado morte, naquela situação fática, o que vai ser discutido não é possivelmente um homicídio e um roubo, e sim um latrocínio. Então, a dificuldade de você ter essa hipótese de discutir roubo num júri é quase que remota. Agora, na prática, imagina você, advogado, depois de todas as testemunhas falarem que o seu cliente colocou arma na cabeça delas, ou colocou a arma na cabeça da vítima, aí fala, não, aquela arma lá não foi periciada, há uma nulidade, uma quebra de cadeia de custódia e não há como se comprovar potencialidade lesiva daquela suposta arma de fogo. Ó, seu descrédito está patente, gritando lá, mentiroso, mentiroso, mentiroso. Então você, advogado, vai tomar cuidado com esse tipo de tese. Nulidade é algo que pode até ser sustentado por jurado, mas com muita coerência, com parcimônia, né? com bom senso. Esse tipo de tese ela é interessante dentro de um processo quando há, inclusive, respaldo no mundo fático. Você não vai ficar inventando, o juiz também não é besta, né? Então, não é interessante ficar inventando coisa. Agora, se o cliente fala categoricamente, doutor, eu não estava com uma arma, ou a arma não era de fogo, era um simulacro, doutor. Aí você vai sustentar essa tese com um juiz da causa, em caso diferente do júri. Agora, júri é muito difícil esse tipo de tese, assim, eu acho que é um fracasso premeditado, né? É um fracasso, é uma profecia de fracasso que você já tem ali, ó, antes mesmo de sustentar esse tipo de tese para jurado, que eu acho que não é interessante, não convence ninguém e não atribui credibilidade, inclusive nas outras teses que você vai sustentar no júri. Show de bola. O João, ele gosta de responder e sair. Esse é o João. Não, tô brincando. Deve ter apertado o botão errado ali, alguém deve estar ligando para ele. Ele tentou tirar. Bom, galera, então olha só, 2 coisas, ou 3 coisas, ou várias coisas que você tem que fazer no processo, mas deixa eu falar de 2 pelo menos, que eu acho que eles são extremamente interessantes, que é a seguinte. Primeira, você pedir acesso ao PIC, sempre. O que é o PIC? É o procedimento investigativo do Ministério Público, tá? O procedimento investigativo criminal que o Ministério Público faz. Ou seja, tem várias provas que não estão no inquérito, que estão nesse PIC. E muitas vezes o promotor não junta o que está no PIC no processo.
Então, você ter acesso a essa coisa que chama PIC é muito importante. E, não sei se em todos os ministérios públicos, mas basicamente, acredito que não todos, mas quase todos, sempre eles abrem esse PIC, tá? Para poder fazer as diligências dele. Se ele precisa que alguém ligue para confirmar o endereço de uma vítima, ele abre um procedimento, esse procedimento fica registrado no Ministério Público, para poder pegar o endereço, para fazer uma coisa que aqui no Mato Grosso do Sul tem, que chama DAEX, que eles usam muito, que é onde eles conseguem endereço de todo mundo muito fácil. Eles têm muitas ferramentas que eles utilizam durante um processo. Então, tudo isso fica registrado em um procedimento interno deles, que normalmente tem o nome de PIC. Então, você sempre pede acesso a isso, porque lá pode ter coisa que ajude o seu cliente. E verificar essa questão das perícias do processo. Porque se a perícia não foi juntada, alguma coisa tem. Só que cuidado, tá? Porque quando você cutuca, às vezes você lembra o cara que te esqueceu de mandar um laudo importante e mandar o laudo importante. Então, às vezes é melhor você ir direto no instituto que fez a perícia, ver se você consegue acesso lá, se você consegue olhar qual foi o resultado. O João também teve um caso de júri que ele fez, que não tinha, por exemplo, um exame de DNA. É com C no final, tá? PIC, P-I-C. Que não tinha um exame de DNA no final desse processo. Na verdade, o exame de DNA estava pronto, que confirmava que o autor do crime não era o autor do crime. E o Ministério Público sabia disso. E acabou não juntando no processo, tá? PIC, P-I-C, exato. P-I-C, PIC, tá? É procedimento investigativo criminal, por isso que fica PIC. P-I-C. Show de bola. Deixa eu trocar aqui a pergunta, então. Sempre pega esse acesso a isso aí. Ô, Rodrigo, só finalizando aqui, que isso aí que você falou é primordial. Às vezes o Ministério Público, ele não junta a prova desfavorável. Depende muito do promotor, óbvio, né? Mas nesse caso aí que eu falei da perícia, ela não tinha sido juntada, que deu negativo. Eu tive que fazer ali, eu vi que teve o pedido, mas não tinha juntado o resultado. Então a gente fez esse pedido para que fosse juntado o resultado, justamente estranhando, né, a situação, e também o cliente alegava que nunca encostou nessa arma e tudo mais, e aí quando foi juntado a gente teve essa surpresa. Então assim, a gente tem que ter essa cautela, né, e não ter essa boa fé processual, isso aí não existe muito bem aqui não. Exato. Eu acho que assim, a ideologia era que o Ministério Público fosse um promotor de justiça mesmo. Mas a gente tem que entender que é do ser humano, quando você está atuando por uma parte, por um lado, você querer ganhar. E não deveria ser assim, em muitos casos não é assim, não estou falando que é na grande maioria. Mas tem muitas pessoas que elas querem ganhar a qualquer custo. Então, se não for interessante ela juntar aquela prova no processo, e ela entende, às vezes de maneira para ela muito legítima, que ela não é obrigada a juntar aquela prova. Afinal de contas, ela está na acusação. A defesa que corre atrás daquela prova específica que ela descobriu. Ainda mais quando é uma prova que, às vezes, a pessoa que está ali do outro lado, né, o assistente de acusação, o promotor, ele acredita que aquela pessoa realmente fez aquilo. E ela tem que dar um jeito de provar. E a gente já viu, através de vários estudos, que isso é um dos maiores problemas da justiça em si, da investigação em si, na delegacia de como se conduz isso. Que o procedimento correto eu investigo e vou criando um caminho até eu achar um suspeito. E não eu achar um suspeito e depois investigar para ligar ele ao crime. E normalmente a investigação é feita assim. Eu encontro um suspeito e aí eu busco como ligar esse cara àquele fato criminoso. E não o caminho inverso. E é o caminho inverso que precisaria ser feito, tá? Você vir investigando até aparecer provas de quem é e aí você imputar alguém. E normalmente nós temos essa questão de, eu acho que foi ele, então eu preciso provar que foi ele. Enfim, não estou falando que nem que é má fé, mas estou falando de partes processuais. Que é uma coisa que eu explico muito quando eu faço tribunal do júri. Que não existe essa história de promotor de justiça. Existe promotor de acusação. Ele é um lado, ele é uma parte. E como toda parte, a promotoria de acusação acusa. E a defesa defende. Esse é o princípio básico, né? Assim como eles falam que o advogado está ali para defender, o promotor está ali para acusar. Se o processo chegou, por exemplo, no tribunal do júri até o júri, é porque vários promotores entenderam que precisa ser feita uma acusação. Claro, ele pode pedir absolvição. Não estou dizendo que não. Mas estou dizendo que ele está ali para fazer uma acusação. E ele vai fazer com todas as armas que ele puder. Então, cuidado, olha o pique, porque vocês vão encontrar muita coisa ali dentro. João, eu dei essa enrolada aqui, que não foi bem uma enrolada, mas, enfim, para você voltar... Rodrigo, na hora que eu vou desligar o microfone aqui, tem hora que eu saio sem querer, cara. Caiu aqui porque eu saí, desculpa. Manda ver. Não, mas eu tenho uma pergunta para você aqui. Doutores, estou com um caso de legítima defesa putativa, mas vai a júri. Dativo perdeu o prazo para reze. Você tem alguma dica? Dica é o seguinte, vai lá e brilha na Broadway, tá? Que é assim, ó. Tem advogado que fala assim, não dá para sustentar a legítima defesa putativa no júri. Dá sim, porque inclusive eu já absolvi várias defesas putativas, tá? No mínimo 3 até hoje. E uma delas
passou excesso culposo em legítima defesa putativa. Isso aqui uma hora eu vou dar uma aula sobre isso aqui, que esse processo dá uma aula disso, tá? Excesso culposo em legítima defesa putativa. Imagina só, ele por conta de um erro, né, ele estava lá acreditando que ele estava em legítima defesa, ele se defendeu, e ao se defender por culpa da conduta da vítima, ele acabou exagerando culposamente nos limites da sua defesa, no quesito moderação. Olha, é até sensacional. Vamos lá. Primeiro, se perder o prazo, você pode até espernear, você pode até tentar, mas não vai conseguir, porque ele estava representado por advogado constituído. Precluiu aquele momento processual, perdeu o prazo, não dá mais para entrar com reze, vai para o júri. O que eu te oriento? Quando a gente fala de legítima defesa, tem alguns advogados que vão para o júri, eles ficam sustentando, ficam dando aulinha de direito. Existem 4 ou 5 requisitos, a partir do momento como você explica para eles. Existem os requisitos da legítima defesa. Atualidade, moderação. Né? Aí fica lendo o artigo para o jurado não quer saber disso. Eu, particularmente, entendo que a melhor sustentação para a legítima defesa é exatamente aquela, você mostrar para o jurado que a forma mais instintiva do ser humano de proteger a própria vida se chama legítima defesa. Não é à toa que ela está colocada ali no Código Penal como uma excludente licitude. E aí eu chego e coloco algumas frases bem disruptivas para o jurado. Sabia que tem previsão no Código Penal que matar não é crime? As hipóteses da legítima defesa excluem o crime. Não existe crime quando há legítima defesa. E aí, para além disso, eu começo a mostrar para o jurado o seguinte. É fácil a gente falar aqui que o promotor fala que um dos requisitos, que a moderação não foi observada para ele no momento ali, ó. Então, como não tem um requisito legal, não pode ter legítima defesa. É bonitinho essa sustentação dele, aqui no ar-condicionado, aqui com o juiz na frente, com as forças policiais garantindo. Eu quero saber lá o réu, meia-noite, de madrugada, frente a frente com a morte, com essa vítima aqui, ó, assassino com antecedentes criminais, com uma arma torando na cara dele. Aí eu quero ver o Ministério Público falar de requisitos de legítima defesa. Faz o seguinte, sabe por que não é o juiz que julga? É porque a lei entende que é jurado como você que pode sentir isso. Porque senão, se colocasse um juiz para julgar, ia acontecer a mesma coisa com o Ministério Público. Os requisitos não estão presentes. É um ser humano se colocando no outro lugar do ser humano. Vai lá de madrugada, eu tô até arrepiado falando. Vai lá de madrugada, se coloca no lugar dele. Você ia estar do lado do promotor, que tá falando que os requisitos não estão presentes? Ou você ia fazer a mesma coisa que o réu, pregar a bala nessa vítima que fez isso? Então, assim, a realidade é você colocar o jurado no lugar do réu. Se fosse eu também faria a mesma coisa para salvar o bem mais precioso que eu tenho, que é o direito de respirar, o direito de viver. Eu só estava esperando uma coisa que não aconteceu, mas já vai acontecer. O João, quando ele está sustentando no júri, ele fala assim, ele vai cair no topete, aí ele tem aquela passada de mão clássica no cabelo. Quem assistiu o júri do João sabe que vai acontecer essa cena quando ele se empolga falando ali, igual ele estava falando agora. E, João, tem uma coisa sensacional que dá para fazer, dependendo da putatividade daquela legítima defesa, né? Vamos dizer que a pessoa achou que aquela outra pessoa estava armada, achou que ela ia ser atacada. A maneira mais fácil de explicar e que eu mais gostava de fazer no júri, né, quando eu atuava bastante, era de maneira lúdica. E aí tem uma ideia muito interessante de fazer, tem que ser bem aplicada, mas é bem interessante. Você leva um velho barreiro, só que você abre o velho barreiro e põe dentro água, ou 51, qualquer cachaça que você quiser. Enche essa garrafa de cachaça de água e lacra ela bonitinho, como se não desse para ver, como se você fosse abrir naquele momento aquela garrafa. Cobre ela com um saco plástico assim para ninguém ver, nem o juiz, nem o promotor, ninguém vê, até o momento da sua sustentação. Antes de você falar, você vai colocar essa garrafa lá na frente, na mesa. Vai abrir aquela garrafa, todo mundo vai ver que é uma 51. Aí você vai abrir a garrafa ali, colocar num copinho, aqueles de pinga mesmo, e vai falar assim, galera, antes de começar o júri, a gente tem que dar aquela hidratada, né? Já toma aquela talagada e deixa ali em cima a sua garrafa de pinga com o seu copinho. E vai sustentando no júri. Aquilo vai começar a ficar na cabeça do jurado. E no meio do caminho, o jurado vai começar a pensar, pô, esse advogado tá bebendo, tá bêbado? E você vai lá e mais uma talagada no negócio. E vai falando, e vai falando. Qual que é o seu objetivo principal? Passar a tese de legítima defesa putativa. E aí tem 2 estratégias a partir daqui. Na verdade, 3. A primeira, se o juiz ou o promotor te interrompem. Excelência, isso é um abuso. A pessoa está tomando álcool aqui, não pode. Isso aqui é um ambiente de respeito. Nesse momento, se o promotor fizer isso, amigo, ele caiu na maior da pulga que você podia. Você vai falar assim, olha, excelência, eu estou sendo acusado pelo promotor, mas essa é uma acusação putativa.
Isso aí é uma acusação putativa. Ele poderia crer que eu estava tomando cachaça aqui? Claro que poderia, é uma garrafa de cachaça. Ele está vendo eu tomar uma cachaça aqui na frente de todo mundo. Porém, o que tem aqui dentro é água. Ele está legítima a requisição dele de falar que eu não posso beber. Realmente eu não posso beber aqui no tribunal do júri. Mas eu não estou bebendo no tribunal do júri. Então eu poderia punir o promotor porque ele está fazendo isso comigo? Claro que não. Ele acreditava estar punindo, estar pedindo alguma coisa contra alguém legítima. Porém, não é legítimo. Porque o que tem aqui dentro é água, não é cachaça. Inclusive, eu falei hidratar para vocês. Eu não falei que eu tomar uma cachaçinha. Eu não induzi, apesar da garrafa estar induzindo, eu posso guardar minha água onde eu quiser. Inclusive nessa garrafa de cachaça. E aí você mostra que era água e tal. Pô, se o jurado não entender a sua tese ali, e aí você vai explicar aquilo que o João falou. Nas mesmas condições de tempo, de lugar, naquele momento, era possível exigir do promotor alguma outra atitude que não essa? Será que ele não se enganaria de qualquer forma? Se o juiz te interromper falando que não pode tomar cachaça ali, é o segundo ponto que dá para você falar a mesma coisa. Olha, o juiz está certo, mas isso aqui não é cachaça. E aí você explica o que é o putativo. E a terceira forma de executar, que é a mais arriscada de todas, é você deixar a cachaça ali, ir tomando, faz sua tese, não fala nada, só que aí você tem que ter certeza que o promotor vai ir para a réplica. Porque aí na sua tréplica, você vai explicar que, olha, o conteúdo disso daqui não é cachaça. Eu tenho certeza que todo mundo aqui pensou que eu estava tomando uma cachaçinha, mas não é. É água. Isso é o putativo. Aí se você explica, se ninguém te interpelar até então, você vai ter que explicar o que está acontecendo sem essa interpelação. Mas se ela acontece, meu amigo, você ganhou assim de mão beijada a sua tese. Qual que é o risco dessa última técnica que eu falei para vocês? É o promotor não ir para a réplica. Se ele não for para a réplica, vai ficar parecendo que você, advogado, ficou tomando cachaça o tempo inteiro e aí sua tese vai por água abaixo. Não vai adiantar. Tá? E ele também não pode pegar o que você está querendo fazer. Então, às vezes, até é melhor, se você não tiver tanta segurança que aquele promotor vai para a réplica sempre, você não utilizar essa última parte. Você explica. Chegou no final da sua apresentação, quando você vai falar de defesa putativa, você explica, olha, senhor jurado, tenho certeza que vocês acreditaram que eu estava tomando uma cachaça aqui no júri. Eu não estou, nem pode ser feito isso daqui. Inclusive, promotor e juiz deveriam ter me parado, né? E perguntado para mim se seria totalmente legítimo eles fazerem isso. Me questionar sobre essa garrafa de cachaça. Só para terminar, deixa eu explicar o que eu já fiz em júri, que é igual isso, tá? Mas não foi putativo, mas foi bem interessante. Eu provoquei o promotor ao ponto dele explodir, dele ficar bravo, dele levantar, dele gritar comigo, dele meter o dedo na minha cara, de uma briga ser bem assim, forte. Eu até tinha planejado fazer isso, mas não precisou. Durante minha sustentação, acho que eu irritei ele tanto que chegou um momento que ele explodiu. E aí ele quis uma parte, eu falei, doutor, o senhor se retire e fique no seu lugar, que se quiser a parte, pede para o juiz. Foi bem grosso também. E ele me respondeu e explodiu. E aí, qual foi a minha comparação? Olha, imagina que se o promotor, nesse momento, tá explodindo desse jeito, tá ficando nervoso desse jeito, levantou, colocou o dedo na minha cara, quase veio para cima de mim, e eu não... A única coisa que eu fiz foi falar, e nem é a vida dele que tá em jogo. Agora, imagina a situação do meu cliente, que estava lá naquele momento, sendo irritado pelos outros, que era a vida dele que estava em jogo, sendo provocado. Ele não podia reagir muito pior que o promotor fez? Vocês viram que o tanto que o promotor gritou, que quis me interromper, que enfiou o dedo na minha cara? E eu fiz de propósito, para provocar ele. Mas será que o réu também não foi provocado? Enfim... E aí você constrói com os elementos que você tem, que é o promotor ali, fazendo alguma coisa, tá? Então isso eu já fiz, deu super certo, então foi absolvido, inclusive, e era uma tentativa de feminicídio, com 6 mulheres no conselho de sentença. E deu certo para absolver o réu nesse caso. Ô, Rodrigo, inclusive isso é algo que o pessoal fala, não pode ter mulheres no conselho de sentença. Pessoal, maior bobeira, os melhores resultados que eu tive em feminicídio foram com mulheres no conselho de sentença, exatamente porque uma mulher consegue entender a outra. O objetivo do júri é fazer o jurado se colocar no lugar do réu. É isso o objetivo. Então, não tenho preconceito nenhum com mulheres no tribunal do júri. Inclusive, se você está escolhendo mulheres, porque evitando que elas sejam machistas, poxa, presta atenção nas mulheres da sociedade. Nós, naturalmente, de forma intrínseca, nós somos machistas. E aí, a luta diária que a gente tem é se tornar menos machista todo dia. Né? Agora, você acha que mulheres não são machistas? Mulheres podem ser machistas também, às vezes são, assim como homens são. Então, quando a gente fala de feminicídio, eu não acho interessante dispensar todas as mulheres do conselho de sentença com medo delas. Muito pelo contrário, às vezes uma mulher consegue se colocar no lugar de outra mulher muito melhor do que homens, né? E claro, quando eu digo se colocar no lugar da mulher, não é só do réu, não, tá? É se colocar na mulher da tida como vítima no processo, e às vezes ela fala, peraí, eu não faria isso que essa mulher que foi vítima do feminicídio fez. Olha a conduta dela. Será que ela tem alguma participação? E lembra, não estou demonizando vítima a ponto de falar que a vítima tem culpa. Mas tira a conduta da vítima, o crime ainda aconteceria? Essa é a pergunta.
né? Então, às vezes, a gente tem, por exemplo, casos de homicídio privilegiado que simplesmente por conta da conduta da vítima, aquela violenta emoção dominou o réu, né? Então, se a gente tem uma discussão com o jurado, e às vezes com uma jurada, mostrando que foi exatamente a conduta dela, mulher, se coloca no lugar dessa outra mulher. Você teria essa conduta? Você acha que essa conduta influiu na conduta do réu a ponto de causar nele uma violenta emoção que gerou o resultado morte? Então, às vezes, a gente tem uma forma de vinculação da jurada mulher em casos de feminicídio que é muito mais fidedigna e profícua dentro do tribunal do júri. Ô, João, sem contar também o efeito rebote, né? Porque se ficar muito evidenciado que a gente está excluindo as mulheres, o promotor pode utilizar isso, falando que a defesa está usando de meios ali necessários para selecionar jurados. Isso pode soar mal para a gente. Cara, inclusive, isso é um argumento assim, para assistente de acusação, tá? E você, advogado, tomar cuidado. Eu já vi promotor falando exatamente isso. Olha, a defesa está fazendo exatamente o que o acusado, que o réu fez. Sabe? Está diminuindo a mulher. É um sentimento de posse. É um sentimento de achar que as mulheres atrapalham. Né? Olha o que a defesa está fazendo. Está fazendo exatamente o que o réu fez. Tirando a mulher da sociedade, tirando ela do conselho de sentença. É uma mulher excluída do mundo dos fatos, da vida, e aqui os advogados dele fazendo exatamente a mesma coisa. Tirando o conselho de sentença, tirando o poder que a mulher tem de julgar. Agora, vocês, mulheres remanescentes, façam valer a sua condição de mulher agora e votem junto com a acusação e tirem, né, o poder que esses homens têm, seja ele de matar, seja os advogados, de tirar as mulheres do conselho de sentença e tirar o poder e o direito que elas têm de decidir aqui como juízas que são hoje. Pensa, você na frente do julgamento desse, pesadão, hein? Eu só quero fazer uma consideração sobre isso também, mas antes, o Dr. Cris aqui fez um comentário muito bom. Ele falou o seguinte, o Dr. Cris já veio com a gente aqui no podcast, ele falou, se eu tivesse um topete desses, eu trabalharia como modelo de shampoo. Que mané tribunal do júri o quê? Fica a dica aí, João. Hashtag fica a dica. Pessoal, se tudo é errado, eu vou distribuir meu currículo aí nas lojas de shampoo. Inclusive, essa é uma coisa que eu utilizei nesse júri que eu falei para vocês e que eu utilizo em júris quando o promotor evidentemente escolhe jurados. Tá? Quando dá para ver que está eliminando o jurado, principalmente por sexo, nesse caso específico, ele eliminou todos os homens. Né? Ele falava, não quero homem, por isso que ficaram com 6 mulheres. Eu também eliminei, né, algumas mulheres. Mas o que aconteceu? Já tinham 3 mulheres no conselho, e a partir daqui eu comecei a tentar eliminar mulheres para aparecer um pouco mais de homem. E eu expliquei essa estratégia para o conselho de sentença falando o seguinte, olha, senhores jurados, eu queria, senhoras juradas e o único jurado que tem aqui, eu queria que esse júri fosse um júri igual, que a gente tivesse lá 3 homens e 4 mulheres, ou 4 homens e 3 mulheres, que a gente tentasse o máximo possível mesclar. Por isso que eu fiz várias renúncias. Vocês perceberam que eu só comecei a recusar jurados depois que passou que são 2 mulheres. Porque eu queria ter um júri equilibrado. Senão, se o meu objetivo fosse só deixar homem, eu já começaria, desde a primeira mulher que foi escolhida, a recusar. Não foi o que eu fiz. Só que vocês perceberam a conduta da acusação? Ela recusou todos os homens. E é por isso que existem aqui hoje 6 mulheres. Porque o promotor acha que uma mulher vai ser muito mais fácil de convencer. Vai ser muito mais fácil de ser comovida por uma situação em que tem uma outra mulher como vítima. Cara, isso as mulheres ficaram muito bravas quando eu falei isso, porque como promotor, claro, né? Porque meio que elas se sentiram usadas, assim. E eu não falei nada mais do que a verdade. Eu realmente não ia tentar fazer um júri só de homens, porque eu sabia que não dava. Mas um júri com 6 mulheres também ia ser difícil. Precisava ter algo equilibrado. E eu fiz nada mais do que explicar como é que foi a estratégia de escolha de jurados, tanto minha quanto do promotor. Abrir isso, deixar isso mais público. E aí aconteceu o Rodrigo, que o João falou, só que do lado contrário. Deixa eu abrir um pouquinho os meus júris. Sinceramente, eu adoro sustentar para as mulheres, sabe? Primeiro, as mulheres elas têm uma facilidade, que eu digo, isso é uma qualidade, tá? De se empatizar mais com o réu. Sabe? Mulheres parece que conseguem se colocar melhor no lugar do réu e mulheres se emocionam mais. Eu sou muito emotivo, o meu júri é emocional, eu sou carregado de sustentação menos assim, digamos, vinculada àquela racionalidade absoluta e mais emocional. Agora, se eu sou um advogado que sustento mais emocionalmente, claro que eu vou querer o meu juiz mais emocional, um juiz que consiga se compadecer melhor do réu, um juiz que consiga, de alguma maneira, né, acessar argumentos que às vezes nem estão dentro da racionalidade processual, estão ali com comiseração, compadecimento com o réu, se colocar no lugar do réu. Então, olha, exatamente o que o Luiz acabou de falar aqui, ó, sentimento de mãe, né? O desconforto de ter alguém fora de casa, ou seja,
coisas que só uma mãe, só uma mulher consegue entender, e um homem nunca vai entender. E eu, particularmente, adoro sustentar para mulheres, porque é uma sustentação sempre muito diferente e mais vinculada com o tipo de sustentação que eu faço. Então, só para finalizar aqui o assunto do júri, não sei se você viu aí, né? Uma cliente nossa, que a gente absolveu, tá aqui na live, fez um coraçãozinho aqui agradecendo pra gente, né? Daquele júri lá de São Gonçalo. Não vou citar nome para preservar a intimidade dela, mas olha a gratificação, é a cliente nossa assistindo nossa live. Ah, que lindo, eu não vi aqui, eu tô até arrepiado, cara, de ver, né? Eu e o Vinícius fizemos vários júris juntos, né? E esse é um caso que ele está contando, onde a gente conseguiu uma justa absolvição da nossa cliente, que eu não vi aqui o comentário, que pena, né? Mas é isso, João Ricardo Batista faz parcerias com o Brasil inteiro, Vinícius também faz parcerias, já aproveita, clica aqui, ó, segue os três, tá? Talvez você me siga e não siga os dois, talvez você siga o Vinícius, siga o Rodrigo. Então já segue os três aqui, gostou dessa live, gostou desse nosso encontro, sabe? Toda segunda e quarta-feira a gente tem um encontro aqui. E eu já quero agradecer a galera que pela presença massiva, sempre presentes nas segundas e quartas-feiras, e também a galera que tá publicando aqui, ó, tô ouvindo o Clube Criminal, marca a gente. Muito obrigado pela presença de vocês. É por conta de vocês que a gente sempre tá aqui. Muito obrigado. Show de bola, pessoal. Não posso ficar mais. Tem audiência começando 1h30 do Mato Grosso do Sul. Não é do horário de vocês, senão já estaria atrasado. Tem que comer voando aqui, terminar de pôr minha gravata, meu terno, para poder participar das minhas audiências. Hoje tem audiências civis e criminais. Hoje vai ser pegado. Inclusive, vou começar a compartilhar com vocês umas sacadas que acontecerem nessa audiência. Então, acompanhe os meus stories também. Valeu, obrigado, Vinícius. Obrigado, João. Até o próximo podcast. Lembrando, esse foi o último desse ano. Ano que vem, a gente volta. Valeu! Até mais, pessoal. Valeu, pessoal. Obrigado aí pelo convite e vamos.